Então era uma audiência que já seria pesada, algo pesado mesmo, complicado. Eu já estava me preparando para isso e já estava, pela primeira vez em muitos anos, estava com aquela ansiedade maior do que o habitual. Um frio na barriga, por conta disso, porque era algo muito pesado. Na hora que a audiência começou ali, era um clima, cada um não queria olhar para o outro. E aí tudo bem. E aí procedi a mesma estratégia. Pedi para ouvir o dono da empresa, ouviu, prestou o depoimento certinho. Eu estava torcendo para que a advogada da empresa ouvisse a minha cliente e fizesse questionamentos a ela em relação à questão da conduta assediadora. Porque uma coisa importante, para quem não sabe, na área trabalhista, a oitiva da parte, diferente de outros ramos de processo, por exemplo, processo penal, que o depoimento da parte é um ato de defesa, no processo do trabalho, a oitiva da parte é a título de depoimento pessoal para obstrair confissão. Exatamente. Então você que é o autor, se você está pelo trabalhador, você tem a opção de requerer a oitiva da parte reclamada. Exato. E vice-versa. Mas você não pode falar, juiz, eu quero que o senhor escute minha cliente. Né? Exatamente isso. Não é o comum, pelo menos. Né? Exato. E aí, eu torcendo para que ela pedisse para ouvir o depoimento da minha cliente, porque a minha cliente ia esclarecer da melhor maneira possível os fatos que envolviam a questão do assédio moral, e ela se recusou. Acabou não querendo ouvir. Eu falei, olha, teve uma sacada interessante a advogada. Tudo bem. Aí passamos para a oitiva das testemunhas. Aí foi ouvida a minha testemunha. Posteriormente, eu só tinha uma testemunha para apresentar. Um depoimento muito bom, fidedigno, pertinente com os fatos. E aí, a empresa tinha 2 testemunhas. Antes da audiência, o juiz perguntou, né, se tinha, antes de iniciar os depoimentos, né, quantas testemunhas tinham. E aí a empresa falou que tinha 2. Aí, a hora que entrou a primeira testemunha da empresa, eu perguntei para minha cliente, quem que é esse indivíduo? Aí ela falou, é o fulano de tal. Foi ele que praticou a conduta assediadora contra você? É. Aí, na hora que ele apareceu ali, era audiência de instrução, mas nós já tínhamos tido uma audiência de conciliação anteriormente, alguns meses antes. E aí despertou em mim uma dúvida. Eu falei, mas eu acho que esse indivíduo, na audiência de conciliação, ele foi como representante da empresa, como preposto. E se ele foi como preposto, ele não pode ser ouvido agora como testemunha. Aí o que eu fiz? Peguei o processo, certo? E já fui lá na audiência de conciliação, na ata de audiência de conciliação, para ver quem que foi o representante da empresa naquela audiência. Olhei lá, o nome do indivíduo que a minha cliente falou. Falei, então ele foi preposto na audiência anterior, então ele não pode ser testemunha agora. A hora que ele sentou para passar as informações, né, fazer ali a qualificação, na hora eu falei, excelência, a parte autora requer a da testemunha apresentada pela parte reclamada. Por que, doutor? Por que o senhor quer ouvir a contradita? Porque porque a testemunha foi preposta da empresa na audiência anterior de conciliação. Aí o juiz ficou assim, ficou mexendo lá, digitando coisa e tal. Doutor, em que processo que a presente testemunha foi preposta? Porque o juiz estava achando que era em outro processo. Que audiência que a testemunha foi preposta da reclamada? Eu falei, nesse processo, excelência, nesse processo. Nesse processo? Sim, o juiz tomou um susto. Olha lá, página 550 do processo aqui, do processo completo em PDF aqui, dá uma olhada lá. 550, ata de audiência de conciliação. Aí ele foi lá, olhou. Doutora, infelizmente não vai ter como eu ouvir a sua testemunha. Aí ela falou a testemunha, mas doutor, mas eu queria eu gostaria de ouvi-la como informante. Aí na hora eu falei assim, doutora, não pode porque é suspeita, doutora. Aí o juiz falou, realmente não tem como, não vai ter como ouvi-la nem como suspeita. Fulano de tal, o senhor está dispensado, pode ir embora. Pronto, perdeu uma testemunha. Então isso aí é uma coisa que o advogado ele tem que estar ciente também. Se dá para fazer a contradita, é muito difícil, na prática, os juízes acolherem as contraditas, seja do advogado do reclamante, da reclamada, mas em situações assim específicas como essa, é importante que o advogado esteja ciente, esteja antenado ali para poder fazer valer o interesse do seu cliente.
Legal, Alexandre. E dentro da audiência de instrução, o último ato da audiência, razões finais. Se não houver perícia, alguma coisa assim. Dica para realizar as razões finais na audiência. Primeiro ponto, é muito importante saber, o advogado saber para que serve, qual é a finalidade das razões finais, certo? O que você vai, como vai ser as suas razões finais? As razões finais não é um resumo do processo, o advogado fazer um resumo do processo, do que ele pediu, do que a reclamada alegou como defesa e o que tem que ser julgado pelo juiz. O que o advogado tem que fazer ali? Para que ele proceda uma boa alegação, razões finais orais. Ele precisa demonstrar que as provas que ele produziu, sejam elas testemunhais ou documentais, as provas que ele produziu, demonstram, corroboram com aquilo que está sendo alegado na sua petição inicial, no seu processo. Então, se ele fez um pedido de horas extras, o que ele tem que fazer nas razões finais orais dele? Dizer para o juiz que o depoimento da testemunha tal demonstrou que o reclamante trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sábado, por exemplo. Se o depoimento da testemunha comprova a existência do acidente, ela presenciou o indivíduo caindo da escada, por exemplo, é importante que nas razões finais orais o advogado mencione isso. Olha, a testemunha tal em seu depoimento comprovou que o reclamante, tal horário, caiu da escada, sofrendo um acidente de trabalho, e assim por diante. Comprovou, a testemunha demonstrou a ocorrência do assédio moral, que isso acontecia com determinada frequência, porque o assediador, a assediadora queria forçá-lo a pedir demissão, queria forçá-lo a não aceitar uma promoção na empresa, dentre outras coisas. Então, as razões finais elas servem para isso, para o advogado demonstrar que ele se desincumbiu do ônus, da sua obrigação de provar aquilo que ele alegou no processo. Essas são umas boas razões finais. Exatamente isso. E não fazer resumo do processo.